Olá, professor e pastor José Sidney. Mais um vídeo sobre eleição divina, o quinto vídeo. Iniciando, eu vou fazer a pergunta e procurar dar a resposta satisfatória para ela. A pergunta é esta: por que os judeus, sendo o povo eleito e apesar disso, não alcançaram a justiça de Deus para a sua salvação? No capítulo 10 de Romanos, Paulo fala que o seu desejo, verso 1, é que Israel, o povo eleito, seja salvo. Irmãos, ele diz, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Bom, Israel precisava de salvação, embora o povo eleito. Isso é inconcebível, considerado o caráter da eleição, como ela tem sido propalada aos quatro cantos do mundo. Pessoas eleitas, no caso israelitas, chamados de eleitos, se perdendo por não estarem cumprindo a vontade daquele que as elegeu. Vamos ver a razão disso, porque Israel, embora eleito, colocou-se na necessidade de que Paulo chegasse ao ponto de orar para que fosse salvo. Nos versos 2 e 3 do mesmo capítulo, o apóstolo diz que os judeus são zelosos com as coisas do Senhor, mas sem entendimento. Por que sem entendimento? Qual a razão? Porque não conheceram a justiça de Deus estabelecida pela graça e que veio por meio de Cristo, conforme se pode ver em Romanos, capítulo 9, versos 31 e 32. Vamos ler essa passagem. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Paulo faz a pergunta, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram, então, na pedra de tropeço que é Cristo. Segundo Paulo, Israel, povo eleito, não alcançou a lei da justiça porque ainda estava buscando essa justiça pelas obras da lei. Assim, quando Cristo, o eleito de Deus, veio trazendo a justiça pela fé, nele, em Cristo, os judeus tropeçaram. Por que tropeçaram? Porque, embora Cristo trouxesse para Israel a justiça que os judeus tanto buscavam, ela só seria alcançada por meio da fé, e não pelo modo como os judeus a buscavam, procuravam alcançar, que era pelas obras da lei. Não conseguiram. Em razão disso, os judeus, procurando estabelecer uma justiça própria, baseada na lei, não se sujeitaram à justiça de Deus, que se estabelecia pela fé em Cristo. Bom, os judeus também estabeleceram para si a justiça da lei de Moisés, a que vem pela prática da lei, ou seja, a justiça decorrente de praticar as obras que a lei determina, conforme fala Romanos 10:5. Vejam, os judeus ainda estavam agarrados na eleição que vinha do seu progenitor Israel e agarrados na salvação pelas obras da lei. Não se deram conta de que a justiça de Deus, a partir do Messias, não seria alcançada por obras, mas pela fé. Os judeus não viram que Cristo era fiador da nova aliança, e posso dizer, de uma nova eleição. Hebreus 7:22, quando diz, de tanto melhor concerto, falando de Cristo, ou seja, aliança, Jesus foi feito fiador. Algumas versões dizem assim, mediador, mas a palavra egios, ali do grego, quer dizer mesmo fiador, garantidor. Então os judeus não souberam que a eleição e salvação a partir do Messias ocorreria somente para aquele que nele cresce, ou quem nele estivesse. Os israelitas não perceberam que Cristo estava trazendo a eles essa justiça, e que ele, Cristo, seria o cumprimento da lei,
a qual servia apenas de aio, ou seja, de condutor até ao verdadeiro meio de salvação, a fé em Cristo, a fé no Messias deles. Em Romanos 10:4, Paulo disse: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E Cristo cumpriu toda a lei, morrendo na cruz. Tanto é que, ao morrer, derramando o seu sangue, disse, conforme está escrito em João 19:30, está consumado, tetelestai, está consumado, está cumprido. Paulo mostra que essa justiça de Deus, a que foi rejeitada pelos israelitas, trazida por Cristo, é a justiça que levaria todo judeu à nova eleição, a eleição por meio da graça, ou a eleição da graça. A eleição da graça seria pela fé, ao receber a justiça de Deus, justiça executada em Cristo, o qual se torna o cumprimento da justiça que vinha da lei, cuja finalidade era apenas chegar até Cristo, conforme está escrito, mas o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei é Cristo, Romanos 10:4. Se o judeu cresce em seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e se confessasse a Cristo, seria salvo, sendo participante da eleição em Cristo, o eleito de Deus, pelo novo nascimento, conforme falei em outro vídeo. Jesus está falando com Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, os judeus seriam estariam eleitos, entrariam na eleição de Cristo pelo novo nascimento que vem pela fé no Messias. Agora, portanto, o meu entendimento, não valeria a eleição por nascimento carnal, mas sim por nascimento espiritual, como sendo filhos espirituais do eleito Cristo, e não mais por nascimento carnal, nascidos do eleito Jacó. Para que os judeus entrassem na eleição da graça, por meio da justiça de Deus em Cristo, não se exigia deles como a lei exigia. A lei exigia que todos os seus rituais e atos cerimoniais fossem cumpridos. Mas como Cristo cumpriu a lei em todos os seus rituais, a exigência da fé seria apenas como está escrito em Romanos capítulo 10, verso 6, parte A, e Romanos 10, verso 9, que diz: a justiça da graça, a exigência da fé seria apenas isto. Como Paulo diz: mas a justiça que é pela fé diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Estava falando para os judeus, para todos os gentios também, mais tarde. Pronto, bastava esta confissão com fé para que o judeu entrasse na eleição da graça e fosse salvo. E Paulo fala sobre a eleição da graça em relação aos judeus. Está escrito em Romanos capítulo 11, verso 5, quando diz: assim, pois, também, agora neste tempo ficou um remanescente, ou seja, remanescentes dos filhos de Israel, segundo a eleição da graça. Ao dizer isso, Paulo entende que os judeus a quem se referiu como os remanescentes, só seriam eleitos e salvos pela graça a partir daquele tempo, ou seja, a partir da chegada de Cristo, se crescem nele como sendo o Messias prometido. A salvação e eleição dos judeus não seria mais por obras da lei, mas sim, repito, pela graça. Está escrito em Romanos 11, capítulo 6, porque se fosse pelas obras da lei, como era até então, a graça não seria graça, conforme Paulo disse em Romanos 11, 6, mas se é por graça, já não é pelas obras da lei. De outra maneira, a graça não seria graça.
E o que não seria mais pelas obras da lei, e sim pela graça? A resposta é clara. A eleição e salvação dos judeus não seriam mais pelas obras da lei, mas pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Para serem eleitos em Cristo e fazer parte da igreja a qual Cristo veio estabelecer, todo judeu precisaria crer no Messias Jesus e assim seriam justificados pela justiça que vem pela fé por meio de Cristo. Bem, assim Paulo explicou como deveria ser para os judeus e orava e sofria, desejando que eles pudessem crer e serem salvos. Mas, infelizmente, não aconteceu lá no passado e não acontece até hoje como Paulo desejou, a não ser pelo fato de que judeus, ainda que poucos, naquela época e em todos os tempos, acreditaram e acreditam que Jesus é o Messias. Israel, como um todo, rejeitou a justiça de Deus. Israel não conseguiu crer que Jesus era o Messias, que tanto esperavam. Conquanto durante o ministério de Cristo os judeus vissem os sinais, através dos milagres que Cristo operava, ainda assim pediam sinais e mais sinais que pudessem fazê-los acreditar que Cristo era realmente o Messias. Os sinais eram abundantes, mas mesmo assim, os judeus não conseguiram crer por causa da justiça que tinham estabelecido para si mesmos, que era a justiça vinda pela prática das obras exigidas pela lei. Bom, concluindo, pelo que expus, creio que está respondida, ainda que parcamente, a pergunta do início. Porque os judeus, sendo o povo eleito, e apesar disso, não ter alcançado ou não alcançou a justiça de Deus para a sua salvação? Esta foi a pergunta. Infelizmente ou felizmente para os gentios, os judeus não creram e tropeçaram na pedra de tropeço que era Cristo. Paulo diz isso. Por isso caíram. E a queda dos judeus é a riqueza dos gentios, conforme está escrito em Romanos 11:12. Porém, este assunto será tema para o próximo vídeo sobre a eleição divina. Então, um abraço a todos e até lá, se Deus quiser, o próximo vídeo sobre o assunto, a eleição divina. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.